Juan e eu vou falar hoje sobre a diferença entre NoSQL e SQL. Eu sou o William e a gente vai estar falando um pouquinho para você sobre a diferença dos bancos SQL e NoSQL. A principal diferença entre o banco SQL e o NoSQL é que o SQL é um banco relacional e o NoSQL é um banco não relacional. Só a mudança principal é na estrutura como é armazenado os dados. Para decidir quando usar um ou outro, depende do tipo de informação que tu vai guardar. Se ambos vão armazenar, só que de jeitos diferentes. Perguntar se o melhor é NoSQL ou SQL é como perguntar a cor do vestido daquela foto de 2017 que todo mundo não sabia a cor. E pessoas vão querer dar a resposta definitiva, mas não tem uma resposta real. Ela depende do que tu está construindo. Cada uma tem as restrições de quem tu está trabalhando e o fim que tu quer atingir. No NoSQL, não para de crescer, né? É mais recente que o SQL, mas não quer dizer que o SQL está perdendo mercado. O mercado que está se adaptando ao NoSQL, na verdade. E o que é o NoSQL, né? Por que ele existe? Então, vem aí num imenso crescimento do uso das redes sociais, por exemplo, dos e-commerce, as pesquisas e as explosões de dados do SQL estavam sofrendo para gerenciar isso, né? Ou seja, quando a gente trabalha com uma grande massa de dados, o SQL acaba perdendo um pouco em performance para o NoSQL, que trabalha geralmente com questão de chave-valor. Então, no caso de consulta de dados ou pesquisa de dados, isso fica bem mais rápido. Então, o NoSQL foi feito para esse tipo de casos de informações. O SQL ele veio primeiro, ele se comunica apenas com bancos de dados relacionais, que funcionam de forma muito organizada e igualmente rígida, né? É uma estrutura íntegra. O NoSQL tem esse nome justamente por não ser só SQL. Em tradução literal, ele facilita aí o armazenamento de diferentes tipos de dados, sendo muito flexível, rápido e altamente escalável, lidando com grandes volumes de dados. Hoje existem muitas opções de bancos de dados NoSQL. Alguns dos mais famosos aí são o Mongo, Cassandra, Redis, inclusive a gente usa na empresa que eu trabalho, o Count, o DynamoDB e o CosmosDB. Ganhando popularidade então e crescendo a comunidade de usuários e rapidamente adicionando mais características, existem também 4 tipos de bancos de dados NoSQL, que é o chave-valor, provavelmente um dos mais utilizados, que o dado é armazenado aí somente pelo nome do atributo que uma chave o valor. Documento, que contém muitos pares de chaves diferentes. Gráfico, usado para armazenar dados relacionais com conexões ou redes. E coluna, que são dados armazenados em colunas ao invés de linhas. E cada tipo de banco NoSQL armazena os dados de um jeito diferente e é usado aí para contextos diferentes. Por exemplo, o banco gráfico, que é muito usado para redes sociais. O SQL foi projetado para aumentar a escala, então, né? O que queremos dizer com ampliação ou vertificação é a adição de hardware, memória RAM, poder de processamento, etc. Então, tornando ele cada vez mais rápido. Então, aqui está a nossa principal diferença aí ao comparar a escalabilidade de SQL versus NoSQL. Os mecanismos NoSQL foram projetados para expandir e alavancar a computação em nuvem. Ao expandir, também estamos adicionando aí um único nó, um computador ou servidor, e podemos ter o banco de dados trabalhando em vários nós. A expansão ou retorno significa que a gente pode adicionar ou remover nós facilmente, por exemplo, usando um Azure. Isso torna o NoSQL uma combinação perfeita para a nuvem. Com ele pode ser expandido, a gente pode maximizar os benefícios da escalabilidade na nuvem. Em questão de velocidade, ambos têm uma capacidade de armazenar dados, então mas o NoSQL se baseia mais numa capacidade de armazenar dados mais flexivelmente e sendo mais rápido até para o desenvolvimento da aplicação, né? Porque tu pode criar um banco de dados sem um modelo de dados detalhado, tu armazena todos os tipos de dados sem definir previamente o tipo de dado, tu pode definir para int e depois mudar para char sem nenhum problema. Tu pode adicionar novos tipos de dados sem precisar redefinir o esquema completo do banco de dados, vou dar uma tabela a mais, ela relacionar só com uma,
sem precisar mexer na estrutura. Mas nem tudo são flores na vida, né? Como o NoSQL não tem padronização, é uma coisa mais recente, vários tipos nenhum padronizou como tem que ser para o outro. Então, quem começa desenvolvendo com MongoDB não necessariamente vai saber trabalhar com CassandraDB, mesmo eles tendo a mesma estrutura. Mas isso é um dos poucos problemas que tem no NoSQL, né? E quando tu vai usar o NoSQL em vez do SQL, né? Quando tá adicionando muitos recursos, funções toda hora, mudando o tipo de dados, e é difícil de prever como que vai crescer a tua aplicação com o tempo, quando quer alterar dados, SQL desajeitado e requer atualização de código. Demora muito tempo para te fazer na criação de modelo de dados, e a alteração vai mudar muita coisa. E vai perder muitas coisas na camada do aplicativo. Então, o NoSQL, a gente está trabalhando aí com o design de um esquema altamente flexível, ou seja, sem um esquema pré-definido, diferente do SQL. O processo de modelagem de dados é interativo e adaptável. A gente consegue alterar a estrutura. A alteração da estrutura ou o esquema não afeta os ciclos de desenvolvimento e nem criará tempo de inatividade para o aplicativo, ou seja, não afeta os nossos clientes finais. Se a gente não está preocupado aí com a consistência dos dados e 100% da integridade dos dados, não é o nosso objetivo principal. Ou seja, a gente está sempre relacionando ao requisito de SQL acima da conformidade com o ACID. Por exemplo, nas plataformas de mídia social, não é importante que todos vejam sua nova postagem ao mesmo tempo, o que significa que a consistência dos dados não é uma prioridade. A gente tem muitos dados aí, muito diferentes de dados, e suas necessidades só aumentam, muitos tipos, muitas variações de dados a gente trabalha hoje em dia. Então o NoSQL facilita o armazenamento deles, independente do tipo, sem a necessidade de investir tempo na definição de que cada dado é, por exemplo. A gente não precisa especificar um tipo para eles. Então a gente armazena ali sem preocupação com isso. Sempre então os dados podem variar aí o tamanho, aumentar, diminuir, como discutido antes. O NoSQL possui muita flexibilidade e capacidade de controlar os custos, ou seja, sai muito mais barato que um SQL. E aí as medidas que o nosso sistema, por exemplo, escala, né? Cada vez que ele fica maior, a gente consegue controlar mais isso. E é isso aí, então, nosso trabalho. E espero que a gente tenha conseguido passar aí um pouco, explicar um pouco a diferença entre SQL e NoSQL. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas basicamente o SQL trata com tabelas relacionais, e o NoSQL são vários tipos de dados, podem ser armazenados em documentos, trata em chave-valor, em coluna. Então pode ser um tipo misto aí, é muito mais fácil, muito mais leve, muito mais barato. Então eu acho que é isso, pessoal. tá.